Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis. Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso podcast Culturando, quando a gente fala de cultura, fala de variedade, fala de pessoas que fazem a cultura na nossa cidade e também dos movimentos culturais. E, sem dúvida alguma, tão importante quanto o cinema, o teatro, as escolas de dança, as casas de eventos, um palco importantíssimo que surgiu nos últimos anos no nosso país foi a internet, principalmente isso aqui, a telinha do smartphone. Muita cultura, né? Muito movimento, muita efervescência, muita coisa boa, muita coisa ruim, evidentemente, porque a internet não é uma unanimidade e nem tudo que está na internet é bom só porque está na internet. É sempre necessário haver um filtro, mas tem muita coisa boa de qualidade sendo feita por muita gente jovem, com uma cabeça legal, que está trazendo bastante oxigenação para a sociedade e para o movimento cultural. Eu estou aqui com o Cauê Marrom, eu ia falar Marcelo Marrom. Não, é quase, é meu pai. É quase, filho do Marcelo Marrom. Filhos. O Cauê Marrom, que é uma pessoa que em Macaé está fazendo um movimento na internet. Eu sou o rei de Macaé, né, a galera fala. Já? Sacanagem, ninguém fala isso não, vai até desemplacar. Ninguém pegou esse título ainda. Será que cola? Ninguém pegou esse título, ninguém falou, eu sou o rei de Macaé. Não tem, é verdade, né? Porque, Glauco, Zulo, Birabelo, eu quero ser o melhor. Não, quero ser o rei, tá ligado? E outra coisa, no âmbito de Macaé não tem rei com esse título em segmento nenhum, né? Não tem segmento nenhum. Não tem rei do pastel. Não tem. Não tem rei... Não é mesmo. Não Tinha tem... rei do açaí há um tempo atrás. Tinha o rei do açaí, né? No Miramar. Tinha o rei das frutas também. Já teve o rei das frutas. Eu me elegi há um tempo atrás o rei do humor. Porque eu comecei a viralizar uns vídeos e falei, mano, agora eu sou o rei do humor, tá ligado? Que a galera fica tentando outras coisas, fazendo pose de quebrado. Não, eu falei, mano, sou o rei. Ninguém é mais alto que o rei. Lógico. E ninguém pegou tava aqui esse título de bobeira. Eu falei, não, sou eu então. Que idade você tem, Cauê? 27. Faço 27 hoje, inclusive. Aniversário dia teu 26 hoje. de fevereiro. Hoje. A gente está gravando esse podcast no dia 26 de fevereiro. É seu aniversário. Meu aniversário. Parabéns doideira. pra você. Valeu, irmão. Deixa eu saber um negócio de você. Você tem 27 anos. Você, quando 27 anos atrás, você, molecote, não tinha o smartphone, não tinha internet, como hoje uma criança de 4, 5 anos tem acesso. Não, e é uma doideira. Cara, eu acho que a facilidade que tem hoje com a internet, eu acho que é muito mais prejudicial do que... Pra criancinha pequena, você diz? Pra caraca, pra todo mundo, meu irmão. Meu irmão, você fica no celular o dia inteiro, você fica ansioso o dia inteiro, é muita informação chegando. Meu irmão, tu fica no celular 5 minutos, tu não lembra o que tu fez. É muito doido, né? Mano, sabe como é que eu percebi isso? Mano, tu sabe o que você fez... Hoje é quarta, sabe o que você fez na terça passada? Na quarta passada? Não. Porque é muita coisa, tá ligado? A vida tá muito... Tirando aqueles compromissos de data fixa... Exatamente. Tudo que eu faço numa terça, tudo que eu faço numa quarta, eu tenho muita dificuldade de lembrar com detalhes, é verdade. Sim, e ninguém fica mais entediado, tá ligado? E o tédio é bom, é do silêncio que vem a ideia. A preguicinha, né? O ócio. Exatamente. E não tem mais isso, porque quando você tá de bobeira, você fala, vou relaxar. Você pega o celular e fica ocupando sua... Eu li um negócio outro dia, muito curioso sobre isso aí, que é o seguinte, a gente hoje... Eu vivo com essa questão na minha cabeça. De que eu pisco o olho, a semana está acabando, eu pisco o olho, o mês voou, eu pisco o olho, o dia acabou. Ou seja, a sensação de que o tempo está passando mais rápido. Cara, mas não tá, sabe por quê? Então, não tá. Eu vou chegar lá, não tá. A questão é que
O dia tem as mesmas 24 horas que tinha 40 anos atrás, o mês 30 dias, a semana 7 dias. Mas o dispositivo eletrônico que gera uma ansiedade, uma coisa de aceleração do processo, que quando a gente vê, passou a semana. E você fala, caramba, mas passou a semana e eu não vi. Porque você está o tempo todo aqui. E quantas vezes, porra, você fala, pô, vou fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Mano, aí tu pega o celular e tu não faz nada. Você não faz um terço, cara. Então, acho que o celular, por esse lado, é muito prejudicial. Mas acho que pelo lado da arte, ficou democrático, entendeu? Hoje o que é bom, não digo o que é bom pra você, nem o que é bom pra mim, mas o que é bom... Como consenso. Como consenso. Por exemplo, tem gente que falar funk é ruim. Eu não escuto funk. Mas, cara, eu acho que não existe arte ruim. Tá ligado? Eu acho que existe arte que você se identifica, existe arte que... O que você gosta, que você exatamente. não gosta. Mas não existe arte ruim, tá ligado? Eu concordo. Mesmo também tendo algumas restrições, mas eu concordo que o que é ruim pra mim... Ninguém vai gostar de tudo. Lógico. Tem gente que gosta. Agora, 27 anos, você não pegou. Você foi da geração que brincou de bola, brincou de carrinho normal. Brinquei na rua ainda e no máximo um videogame. Videogame. Quem já tinha um videogame, já estava um pouco mais acessível. Mas quando é que você começou a se interessar pela internet, pelo conteúdo da internet? Cara, na verdade, eu sou... Com 15 anos, eu comecei a trabalhar editando vídeo. Eu editava vídeo numa produtora de vídeo e ficava lá editando vídeo o dia inteiro, editando clipe. Aí eu comecei a falar, pô, isso é interessante pra caraca, eu gosto muito de fazer isso. Aí... Só que eu sempre quis seria o trabalhar com audiovisual. Eu sempre soube que eu nunca ia ser algo que, porra, medicina, não. Faculdade? Provavelmente não, tá ligado? Burocrata. Alguma coisa que exija muito emprego. Meu maior medo da vida é ser CLT, tá ligado? Eu sempre soube que eu nunca ia ser algo assim. Aí, 15 anos, eu comecei a trabalhar editando vídeo, sempre querendo fazer humor. Sempre quis ser o comediante, era engraçadinho da turma e tal. Aí fiquei editando vídeo. Pra mim, pro meu pai, pra uma galera. Aí, com 15 anos, eu abri um canal no YouTube. Piada da Semana. Que era eu e meu pai. E aí, gente... Pô, era um negócio bem ruim até. Hoje eu vejo... Artesanalzão, né? Era bem ruim. Eu vejo e falo, caraca, eu tenho maior vergonha. Eu deixo até arquivado no YouTube. Mas eu quero desarquivar, porque eu tô entendendo que tudo fez parte de quem eu sou hoje, entendeu? Então, todo o processo... Então, pô, você eu acho ruim hoje, na época era bom, talvez. Tudo é evolução, Tudo né? é evolução, exatamente. É verdade. Aí, Piada da Semana. Eu ficava lá fazendo Piada da Semana, editando vídeo. Aí, com 17 anos, eu decidi começar a fazer stand-up. Aí subi a primeira vez no palco, 17 anos. E foi legal. O stand-up é uma parada que você vicia, tá ligado? Ou seja, isso foi 10 anos atrás... Né? 2015. Né? Isso foi o quê? No Rio, São Paulo? São Paulo. Morava em São Paulo. Sim. Eu fui morar em São Paulo com 10 anos. Sou de Macaé, mas fui morar lá com 10 anos. Sim. 15 comecei a trabalhar lá, editando vídeo. 17 comecei a fazer show lá. E fiquei lá, fazendo show. Minha vida era fazer show e editar vídeo. Estudar de manhã. Aí larguei a escola uma época, porque, não tá... 17 anos. Eu já morava sozinho, tá ligado? Eu já trabalhava, já editava vídeo. Fazia show à noite. Então era de manhã escola, tarde trabalhar, noite e fazer show. Meu irmão, não dava, tá ligado? Eu falava, mano, preciso tirar alguma coisa daqui. E São Paulo foi a iniciar o start da cena da meca do stand-up. Não, no Brasil, né, cara? Com aquelas casas lá, com os caras que foram os precursores. Diogo Portugal, Luiz França, Rafinha Barros, Danilo Gentili, E, cara, eu aprendi muito. Eu acho que o que eu faço... Hoje a galera fala muito, cara, você faz muita publicidade diferente, você faz... As coisas, seus conteúdos são muito diferentes da internet. Cara, isso tudo foi uma base do stand-up gigante. Foi onde eu aprendi tudo, cara. Improviso rápido. Porque o stand-up é você e a plateia, meu irmão. Não tem... O que é engraçado, o que não é engraçado, não é engraçado. O stand-up requer uma capacidade de processar informação muito veloz, né, cara? E às vezes eu penso muito rápido no palco. Só que na vida eu sou muito lerdo.
Na vida eu sou lerdo. E às vezes eu fico pensando, caraca, por que no palco eu sou tão rápido, tá ligado? Eu não entendi ainda por quê, mas direto eu me pego nesse dilema. Pô, porque no palco eu penso muito rápido. E na vida eu sou muito lerdo mesmo. Eu sou... Pô, você viu. Antes de começar o podcast, gente, eu tava... Ele teve um incidente com a chave do carro. A Júlia me deixou aqui. Eu tava com o carro dela, aí eu vim dirigindo. De Rio das Ostras até aqui, que eu tava gravando Rio das Ostras. Aí eu fui, parei o carro aqui, aí ela foi, pegou o carro e foi embora. Só que a chave do carro é aquela de indução, tá ligado? A chave não fica dentro. Ficou dentro do meu bolso, aí ela chegou, pegou as crianças, aí ficou presa pra fora do carro, mó nada a ver. E pior ainda, se travou o carro, né? O carro não liga, tá ligado? Não liga e não abre a porta. Uma merda. Assim, mas isso até não é nem ser lerdo, é até uma distração na pressa de sair aqui, de desembarcar. Acaba aconteceria com qualquer pessoa, penso eu. Eu queria falar um pouco mais de internet, dessa coisa. Eu lembro, por exemplo, a gente estava falando aqui sobre... Você falou sobre... Dá até uma vergonha quando eu vejo esse negócio que eu fazia lá anos atrás lá com meu pai. Mas eu lembro de uma coisa. Tem uma galera grande que está aí fazendo muita coisa legal em Multishow, em GNT, em outros canais, em palcos, que eu conheci fazendo MTV. Bento Ribeiro, Dani Calabresa, Tata Werneck, todos. E quando você pega hoje e vê o que eles faziam lá na MTV, você tem uma sensação meio de baixa qualidade para a época. Sim. Né? Mas você viu que ali era o embrião de um negócio. Na MTV, inclusive, para falar de agilidade de pensamento, na MTV eles faziam um negócio muito interessante, que eu me amarrava de ver, que era, jogava um tema e toda a história e todo o diálogo era desenvolvido em tempo real a partir do tema. Só tinha um pontapé inicial. Acho que era o quinta categoria. E eu achava aquilo maravilhoso, como os caras conseguiam... Eu acho que era o Paulinho Serra. Paulinho Serra, Rodrigo Barbudão. Capela, Tata Werneck e tinha mais alguém que eu não lembro. Eu achava aquilo fantástico, porque você via que não era combinado, que ninguém sabia de nada. Tinha que desenvolver no ato, em tempo real. Não, esse programa era irado. Bom, e era tipo, a época... Mano, o auge do stand-up. Sim. Essa época era o auge do stand-up. Eu comecei a fazer ainda depois do segundo boom. O stand-up teve 2 booms. Teve o primeiro boom, que foi quando surgiu no Brasil... E teve o segundo boom que veio com a internet, que aí foi... Que foi quando os caras abriram as casas, foi né? O Thiago... Não, isso daí eles já tinham as casas. O Rafinha, o Comedians, já tinha os Comedy Club. Porém, a comédia, depois disso, era 2008. 2015, quando eu comecei, o stand-up tava caindo. Aí o Thiago Ventura, Afonso Padilha, Renato Albani, uma galera, começaram a postar vídeo de stand-up no Facebook. E, mano, isso começou a dar muito bom. Na verdade, o que eles postavam era stand-up com plateia ou era claque? Não, era com plateia. Era com plateia de verdade. Era trecho verdade. do show. Tá. Postavam um trecho do show. Você sabe que tem muito de stand-up com claque, né? Vagabundo. Que o cara tá sozinho, não tem ninguém na frente dele. Tem, pra caraca. Risada do Chaves. Risada do Chaves, exato. Não, vagabundo total quem faz isso. Os comediantes ficam putos. Os comediantes ficam putos, mas todo mundo faz, vagabundo. Todo mundo faz. É igual, Larissa, é igual podcast que o cara tá olhando pra parede. Não tem entrevistador, não tem nada, só tem o microfone. Pô, eu já fiz Depois eles cortam pra parecer que aquilo é trecho de uma entrevista. Sim. Eu já fiz alguns vídeos assim. Isso é muito comum. Eu já fiz muito vídeo assim, porque dá muito bom. Sim, você puxa um gancho... Principalmente pra quem tá fazendo propaganda. Mas eu acho... O comediante, eu acho roubar no stand-up. Postar um vídeo de stand-up sem plateia. Sim. Eu acho roubar. Porque, tipo... Porque qual é a parada? Sabe o que eu acho que fudeu o stand-up? A parada da internet, a velocidade da internet. Antigamente, você fazia um texto, você trabalhava o texto, ficava com esse texto 1 ano trabalhando no texto. Todo dia você melhorava, cada show você melhorava alguma coisa nesse texto. Lapidava. Exatamente. Né? E hoje, como virou, tem que postar stand-up, você tem que postar conteúdo pra galera vir no show. Então isso, a galera não lapida o texto, tipo, deu o mínimo de risada, já vai pra postar, entendeu? Então acho que perdeu a arte stand-up. Stand-up perdeu um pouco da arte.
por causa da internet. Eu sinto isso. Você que estava em São Paulo... Posso estar falando merda também, mas eu acho. Você que estava em São Paulo, como é que você avalia o advento de um canal como o Comedy Central? Foi uma parada que ajudou? Eu acho que foi. Acho que ajudou muito. Que tem muita gente... Cara, o stand-up, o Thiago Ventura foi o maior responsável por popularizar o stand-up no Brasil. Porque o stand-up era uma parada de elite. E ele levou a galera da quebrada, levou a galera... Da periferia e a galera vai... Mano, tem gente que não sabia... que nunca foi num teatro, tá ligado? Foi a primeira vez que eu assisti o show do Thiago Ventura, entendeu? Isso é uma parada muito foda, tá ligado? Tem gente que não sabe se comportar num teatro, tá ligado? Isso é uma parada que... Mano, olha que merda, meu irmão. Tem gente de 40 anos que nunca foi no teatro. Eu conheço muita gente que nunca foi no teatro. Olha que merda Muita isso, gente. mano. É sinal que a nossa cultura é muito fodida, tá ligado? Agora eu quero tocar num ponto aqui sensível pra Chu. Porque a gente viu recentemente algumas pessoas quase serem canceladas e caírem em desgraça, praticamente, junto à opinião pública por conta de coisas que falaram em stand-up. E aí isso abriu uma discussão muito grande sobre os limites do humor, que certamente você acompanhou. Um caso muito rumoroso foi o do Rafinha Baixo. Teve vários, mas o do Rafinha com a Vanessa Camargo foi o caso... o primeiro, mano. Foi um caso... E, cara, o Rafinha foi foda. Posso falar pra gente, comediante? O Rafinha foi foda, porque, cara, ele abriu mão de TV, ele abriu mão de contratos. Ele perdeu pra burro, Ele peitou. E ele perdeu grana ali. Perdeu grana pra caraca. Perdeu dinheiro. Mas tem muito dinheiro também. Sim. Mas ele perdeu grana. E ele peitou, meu irmão. É uma parada que acho que poucos peitariam. E, cara... Ele manteve a posição dele. Mas o que eu quero te perguntar é o seguinte, isso abriu uma discussão sobre a questão dos limites do humor, até onde o humor pode ir. O Danilo Gentili também teve uma situação que passou por isso. O que pode, o que não pode, ou o humor não tem limite nenhum, e quando recebe o carimbo de humor, pode tudo. O que você acha? Eu acho que o limite do humor... Mano, você não tem que fazer a piada que é sem graça, tá ligado? Mano, e não sem graça, tipo, eu sei que você não vai agradar 100%. Mas você faz uma piada. Mano, joga no palco, meu irmão. A parada é, vai no show de stand-up. Você fez a piada, funcionou? Faz ela, entendeu? Não importa se ela é pesada, se ela... O que você vai falar. Se ela mexe com valores, exatamente, com não questões importa, pessoais. Mano, se é engraçado, faz. Eu acho que é isso, tá ligado? Porque eu acho que o limite do humor é quando não é engraçado. Quando não é engraçado, realmente, pô... O limite é a graça. O limite é a graça. Eu acho que... Eu acho que a censura é uma parada muito doida. Eu nunca tive problema, mas... Eu sou a favor de falar o que quiser. Eu acho que tem ambientes, entendeu? Tipo, o Danilo Gentili fala coisas no programa dele que é meia-noite no SBT. Mano, meia-noite no SBT. Assiste quem quer, entendeu? É meia-noite no SBT, é lógico, entendeu? Que tem aquilo, né? Você não ele não tá 2 horas da tarde da Globo, entendeu? É uma parada... Um programa de humor de 2 horas da tarde na Globo tem seus limites. Óbvio, você não vai falar... aberta, exatamente. Agora, o programa do Danilo Gentili não precisa ter tanto limite. Eu sei que tem. Mas não precisa ter tanto limite. O stand-up, no palco, não precisa ter limite nenhum. No palco não precisa... Você parte do princípio da ideia de que quem está ali, dentro daquele ambiente fechado, com classificação etária, que pagou para estar ali, está propenso a ouvir qualquer coisa e não se sentir melindrado com nada que eu vi. Exatamente, meu. E, cara, você vai numa peça de teatro que o cara mata uma mulher. Esse cara não vai ser preso porque ele tá matando uma mulher. Que o vilão da história faz citação de ódio, tá ligado? O cara prega o ódio. Meu irmão, tu sabe que é um personagem. Stand-up é a mesma coisa. Stand-up, nenhuma piada é a nossa opinião. É só piada.
Essa piada não é opinião. Eu lembro quando eu assisti aquele filme que tava até sendo refeito, né? Fazendo uma nova versão, uma continuação, Um Príncipe em Nova York. Quando eu vi lá nos anos 90, é um filme com o Ed Murphy. E ele conta com a participação do Arsenio Hall, que é um cara do stand-up americano, um apresentador de talk show e de stand-up muito conhecido, muito famoso nos Estados Unidos. E aí, tempos depois, quando a internet ficou mais um pouco popular, ainda ali no meado dos anos 90, eu fui pesquisar um pouquinho sobre o Arsenio Hall, porque era um apresentador de talk show negro em televisão de topo dos Estados Unidos, e aquilo me chamou muita atenção. E aí eu fui ver um pouco sobre o que ele fazia, tinha algumas gravações dele de stand-up. Muito bem. O cara tocava em todos os assuntos. Religião, política, futebol, sexismo, todos, rigorosamente todos. Ele não tinha reserva com assunto nenhum. Claro que ele tinha muito forte a temática racial, né? Ele vocalizava isso muito fortemente, mas ele tocava em todo e qualquer assunto. E isso não escandalizava ninguém. Eu quero falar que, na verdade, ninguém se sentia incomodado. Ninguém, nenhum grupo religioso, nenhum grupo político, nenhum grupo social se sentia incomodado porque botavam na conta, isso é humor, larga quieto que isso é humor. Você acha que é um pouco disso que falta no Brasil? As pessoas não levarem tão a sério o que é humor? Porque alguns grupos... Exatamente, a galera leva o humor muito a sério. Alguns grupos ficam muito incomodados. Porque, cara, já teve momentos que o humor era uma parada pesada. Tipo, Trapalhões é uma parada que se hoje botar no ar, cara, não roda, sai todo mundo preso. Algumas coisas são... Mano. O Didi chamava o Mussum de grande pássaro, tá ligado? Grande pássaro que voa. Sim. Tá ligado? É uma parada que é doideira. Aliás, o humor brasileiro dos anos 80 objetificava o corpo da mulher. Exatamente. De uma forma absurda, né? Exatamente. E sobre o limite do humor, eu acho que cada um tem seu limite dentro de si. Meu irmão, se tu não gostou de uma piada, olha pra si, olha pra dentro e fala, meu irmão, por que essa piada me incomodou? Porque, que dor é essa que é minha, tá ligado? Porque as pessoas estão se divertindo. Tá, mas se a tua consciência disser assim, eu acho que a sua mãe não gostaria dessa piada, ele também deve levar em consideração ou não? Como assim? Tipo, você faz uma piada e de repente vem algo em você e fala assim, acho que a minha mãe não ia gostar dessa piada, não. Isso é um parâmetro pra você achar ela válida ou não? Cara, ou a sua mãe não é ou você diria, não, mas a minha mãe não é o grupo que consome meu produto. Exatamente. Não, isso mano, minha mãe não gosta, minha avó não gosta das 90% das coisas que eu falo, tá ligado? Não gosta, porque ela fala, cara, você fala muito palavrão. É geracional, né? É uma parada que ela não é meu público. Sim. Ela não é meu público. E tá muito claro isso pra mim. Ela acha, sei lá, o Paulo Gustavo muito engraçado, entendeu? E o público do Paulo Gustavo não é meu público. E tá tudo bem. O público do Léo Lins não é o público do Diogo Almeida, que é de professor, entendeu? Sim. E cada um tem seu público, tem espaço pra todo mundo. E o que eu fico bolado é com esses cancelamentos que... não gostei, vamos cancelar ele. Cara, tem gente que consome. Então, se você não gostou, cara, só não assiste, sai. Pula, né? Segue sua vida, meu irmão. Por que tudo hoje em dia a gente tem que lacrar? Entende? Tudo hoje em dia... Eu tô lacrando, inclusive. Tudo hoje em dia a gente tem que lacrar, meu irmão. Tudo. Eu acho muito chato, muito tedioso, essa coisa que tomou conta da sociedade, que todo mundo acredita que tem que se posicionar o tempo todo sobre tudo. Como a minha opinião não é importante sobre tudo. Sim. Silvio, a minha opinião não é importante sobre tudo. Por que eu tenho que me meter a falar? Não tenho que me meter. Eu também acho. E às vezes eu vou para a rede social, escrevo um texto desse tamanho, eu nem sei se as pessoas querem ler aquilo, se querem ler de mim. Então você tem que ter muito cuidado com esse ativismo de ficar se posicionando o tempo todo. Porque isso pode virar um grandíssimo de um chato da rodada. Porque o silêncio também é bom. Você não se posicionar também é bom. Você lógico. Ficar quieto é bom. É lógico. Eu repensei muito não isso. Não entrar em conflito é bom. Eu vou falar para você. Eu, Silvio, repensei muito isso. Essa coisa de ficar o tempo todo me posicionando sobre tudo. Eu era esse cara, um pouco. E eu fui repensando e refletindo e fui tirando o pé. Igual tem... Porque você vira um mala sem alça, Porque cara. tem família que não se fala por causa de política. Exato. Por exemplo. Porque... Só que, mano,
todo assunto tem que ser... Não é possível que você não tenha outro assunto com sua avó, com sua mãe, com seu tio, tá ligado? Não é possível que você não tenha outro assunto. O assunto nunca foi política. Aí polarizou, pô, ficou... Pra que essa guerra, entendeu? Lógico. A parada é, enquanto a discussão tá saudável, não falo pra só falar com quem se concorda, com quem concorda contigo, tá ligado? Mas enquanto a discussão saudável, tudo bem. Mas quando para de se falar, pô, tá maluco? Tem família que tem 5 natais porque ninguém se fala com ninguém. Faz um em cada semana, né? Exatamente. Só pra agrupar os afins. A turma que está se falando. Ô Cauê, o que você está fazendo atualmente, em termos de produção? Sacanagem. Eu tô, cara, começo de ano, uma merda, sacanagem. Começo de ano é muito difícil. Começo de ano sempre é muito parado, sempre é muito parado. Caraca. Só deslancha em meado de março. Eu não gosto de falar que é muito difícil, mas, porra, tá muito difícil. Eu tento manter a energia positiva. Esse mês você só fez 30 publi só, com pouquinha coisa. Não, 40, sacanagem. Não, cara, hoje pode até emprestar uma grana pros amigos. Não, tô duraço, meu irmão. Paguei meu aluguel hoje, cara. Mas eu tô conseguindo pagar, pelo menos, entendeu? Já tá na frente. Fico feliz. Tem cliente que tá conseguindo, pô. Então, cara, eu vivo de arte, é uma parada que eu amo, entendeu? Eu sempre sonhei em viver do que eu tô vivendo agora. E é isso, vou passando o carnaval, vou começar a fazer mais show, voltar a fazer show, na real, porque eu meio que dei uma parada, porque comecei a ocupar muito com público, muita gravação, e não foquei tanto em show. Você não acha que é hora de mais gente, principalmente no segmento do stand-up, do humor de um modo geral, do humor mais jovem, ocupar um pouco o interior do estado? Porque eu acho que tem um mercado. Há uma coisa de concentração na capital, historicamente, mas há uma resistência até um tanto quanto conservadora nas cidades do interior. Eu acho que tem um mercado bom. Eu acho que é uma das metas desse ano, inclusive, explorar todas essas cidades aqui. Sim. E estimular mais gente também a botar a cara no segmento, porque tem espaço para muita gente. Eu também acho. Eu acho que quanto mais gente fazendo, melhor. E é isso. Mano, eu prefiro muito mais que um jovem faça stand-up do que... Claro. Fique, sei lá... De bobeira aí, né? De bobeira, cara, fumando maconha no cantinho. Você eu... pode fumar maconha no cantinho e fazer stand-up, pô. Isso vai ser apontado como uma... Como é que fala aquilo? Incentivo? Não tem uma palavra para isso. Apologia ao uso da cannabis sativa. Você toma cuidado, hein, cara? Cara, mas eu não... Eu acho que de lamentável dessa coisa do conservadorismo do interior, da cidade do interior, foi, por exemplo, um episódio que ocorreu em Macaé alguns anos atrás, quando, por força da pressão de um grupo de segmento social, um humorista do stand-up foi impedido de fazer um show aqui no Teatro Municipal, que foi o Bispo Arnaldo. O Arnaldo Taveira. Arnaldo, meu brodaço. Que, por conta da pressão de alguns grupos religiosos, depois de estar com um contrato assinado, com a data acertada, com o espaço reservado... Eu lembro disso. Tudo bonitinho, com ingressos tendo iniciado a venda... Isso é uma censura, mano. Ele foi proibido de se apresentar. Isso é uma censura. E, assim, o Arnaldo Taveira, ele sempre deixou muito claro que ele nasceu em família evangélica, foi criado no segmento evangélico, e ele criou um personagem que faz uma crítica às igrejas evangélicas. Porque ele fala muita verdade, ele fala o que está no dia a dia da igreja. Sim, mas ele deixa sempre claro que ele criou um personagem para fazer uma crítica aos segmentos que são fincados na teologia da prosperidade. E é uma crítica que cabe, ou será que essas pessoas acreditam que estão acima da crítica? Elas não estão acima da crítica. Nenhum grupo está acima da crítica. Cara, eu acho que os evangélicos são a galera mais chata. Vou falar. O evangélico é chato. Para lidar com o humor, pra lidar você acha? Com tudo. Meu irmão, o evangélico é uma das únicas, talvez a única religião que tem certeza que ela tá certa. Mano, é uma parada tipo, pô, se tu não estiver comigo, tu vai pro inferno, tá ligado? É uma parada muito... Caraca. Não deixa muito margem pra dúvida, exatamente. Né? E chega a ser uma arrogância, tá ligado? Que não abre pro pensamento. Você acha que Deus não fez a gente pra pensar?
E deu, inclusive, o advento do livre-arbítrio, exatamente, para cada um escolher o que quer fazer, né? Exatamente. Eu acho que Deus seria muito injusto se... Tipo, tu não vai na igreja, tu vai pro inferno, entendeu? Porque é cultural e é até... É cultural. Tipo, se tu cresce na Umbanda, às vezes tu nem conhece o evangelho, tá ligado? Às vezes tu nem conhece a igreja. E tu vai pro inferno porque tu... Não conheceu a igreja apenas? Exatamente. Então é uma parada muito... Eu acho os evangélicos muito... Quem fala muito isso é um outro humorista também do stand-up, que é o Márcio Américo. Márcio Américo. O Pastor Adélio, o personagem do Pastor Adélio. Ele fala muito também sobre isso aí. Você tá com agenda de show aberta? Show previsto na região? Tô nada. Tô vagabundão. Tô só de Instagram. O que acontece? Instagram? Até a CLT vai te pegar, hein, se você continuar assim. Tá amarrado. Mano, porque o que acontece? Instagram me banca hoje. Hoje eu vivo de publicidade e de coisa. Quantos mil seguidores? 30 e pouco. Tem que ter seguidor, né? Cara, eu nem tenho muito seguidor, mas eu tenho engajamento. Tipo, em Macaé dá bom, entendeu? Peraí, deixa eu espiar. Meu espirro é muito... Nada a ver. Em Macaé... Vou pedir pro pessoal da produção botar uma sonoplastia, depois vou botar um espirro mesmo com... põe um espirro de... Tá ligado? Bruto. O espirro mais bruto. De bruto. Esse espirro ficou muito estranho. Macaé dá bom no engajamento pra você? Macaé pra mim é bom. Porque... Cara, muita gente me conhece em Macaé. Muita gente. Fiz muitas coisas em um ano. Tipo, meu nome cresceu absurdamente em Macaé. E, cara, é a minha cidade, é a cidade que eu amo e eu foco muito em Macaé. É a parada que, tipo, mano, eu amo viver de arte em Macaé. Eu amo viver de arte na cidade que eu amo. E eu foquei muito em publicidade. Passando carnaval, eu vou focar em show. Um pouquinho. Por isso que eu não tenho nada marcado. Porque não adianta você marcar coisas antes de carnaval que não rola. Não dá bom, não vai dar. O ano do país só começa depois do carnaval, historicamente. E acaba em novembro. Também. Doideira. A gente tem uns 8 meses só pra fazer a correria. E pra tentar ganhar algum. Exatamente. Cauê, valeu. Estamos em cima da hora aqui. Já acabamos? Valeu o papo contigo. Vamos marcar um outro papo pra gente conversar melhor mais pra frente. Queria que você deixasse o teu Instagram, a tua rede social, o teu canal do YouTube, pro pessoal poder acessar lá. Gente, me segue no Instagram, Cauê Marrom, @Cauê com C e Marrom. Pô, você não sabe escrever marrom, nem me segue, tá ligado? Sacanagem. E eu tenho o Instagram Viagens do Cauê. É um Instagram que eu criei só pra pensamentos e assuntos até... Você não vai ter resposta lá, mas você vai ter muita dúvida. Um tanto quanto aleatórios até. Eu estudo muito autoconhecimento e essas coisas. É a parada que eu mais piro hoje em dia. Então, daqui a 5 anos teremos um coach, mais um coach na praça? Provavelmente. Não sei se eu vou ser coach, não, mas eu quero... Você vai fazer isso, cara? Cara... Coach é uma parada que... Não sei... O termo coach ficou muito feio. Ficou meio malhado, né? Mas eu quero ajudar pessoas. Eu acredito muito no autoconhecimento e eu acredito que tem pessoas que pensam igual eu, tá ligado? E se você não pensa, é só sair, tá ligado? Só que, tipo... Aí eu criei o Instagram, Viagem do Cauê, só pra... Não tem nenhuma resposta, só tem perguntas. É tipo, por que... Tipo, eu tô com... Não é um Instagram de humor. Não. Eu tô com um assunto muito polêmico que tem viajado na minha cabeça ultimamente. Será que eu falo isso? Pode dar merda. Não sei. Mas, esse dia eu tava lendo a Bíblia. Aí, tava lendo a história... Qualquer coisa o pessoal da edição posta. Não, mas pode postar, por mim, Tava lendo a história de Jesus. Sim. E, cara... A história de Jesus é uma história sem pé nem cabeça, meu irmão. Meu irmão, Jesus nasceu de uma mulher virgem. Meu irmão, se chega alguém hoje pra tu falar, tô grávida. Não, mas não dei pra ninguém, não. Não dei não, porra. Foi milagre, tá ligado? Meu irmão, isso não acontece, mano. Eu tenho a teoria de que Jesus era às vezes ele só era um ilusionista foda, tá ligado? Porque na época não tinha internet, na época não tinha tanto conhecimento. E hoje em dia tem ilusionistas que andam sobre as águas, tem ilusionistas,
Sacou? Eu tenho uma viagem pra esse lado. Não penso 100% assim. E quando você coloca um tema como esse aí, as pessoas interagem lá contigo? Cara, eu não botei ainda com medo. Ah, sim. É a primeira vez que eu falo isso em algum lugar. Mas, cara, é só um pensamento. É o que eu falo, não tem resposta. Mas vai fazer você pensar. Pô, pensa um pouco assim, tá ligado? Vê se faz sentido, entendeu? Você não precisa acreditar porque tá escrito na Bíblia. Pô, Deus fez a gente com... Pô, você estudar o cérebro humano Ou seja, é um questionamento sobre a lógica. Exatamente. Um questionamento sobre a lógica da narrativa bíblica. Isso. É isso. Você não é o único que levanta questões como essas. Aí na internet tem mais pessoas que levantam também páginas e páginas que tratam dessas questões. E, cara, não é possível que o que eu esteja falando seja pecado. Não é possível. Porque, cara, é um pensamento e eu tô estudando, tô pensando, É o processo da vida, mano. O processo da vida é pensar, é você olhar pra si e é isso, não aceitar tudo que te falam, tá ligado? É isso. Bom, então depois do carnaval, você vai se dedicar... Vou fazer show em Macaé pra caraca. Vou trazer uma galera de comediantes pra cá, tipo Hélio de la Penha, meu pai, o Arnaldo vou trazer todos os meus amigos de São Paulo. Legal. E o Instagram é @Cauê Marrom e Viagens do Cauê. Viagem do Cauê. Cauê Marrom, valeu falar contigo. Junto, irmão. Sentir essa energia. Eu gosto muito de stand-up, gosto muito de humor, acho muito enriquecedor realmente. A gente marca um próximo encontro para falar um pouco mais sobre... Aí eu chego na hora. Humor. A gente faz, não perde a chave. Hoje eu vacilei muito, cara. Desculpa. Faz parte. Hoje eu tinha gravação em Rio das Ostras que pintou, tipo, urgente. Era a gravação de carnaval e tinha que fazer. Eu falei, pô, vou ter que ir lá rapidão. Aí a gravação atrasou, aí, pô... Tem que fazer. O pote de sorvete tá caro pra chuchu. Tá caro pra chuchu. Valeu, feliz aniversário. Obrigado, tamo junto. Até a próxima. Prazerzão. Gente, culturando é isso aí. A gente falar de cultura jovem, falar de internet, falar dos movimentos efervescentes que estão acontecendo na atualidade. Isso é o Culturando. Temos um encontro marcado na nossa próxima edição. Lembra você sempre, se você não é assinante ainda do canal TV Câmara, assine esse canal, ative o sininho de notificações, compartilhe o podcast com os amigos para chegar para mais e mais pessoas. Temos um encontro marcado no nosso próximo encontro, nossa próxima edição. Um forte abraço e até lá! Descubra o portal da Câmara Municipal de Macaé. Nele você encontra informações atualizadas, agendas e serviços ao cidadão. O site oficial é uma ferramenta essencial para quem deseja acompanhar de perto as atividades legislativas e estar por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade. Acesse agora e conheça tudo o que nossa cidade tem a oferecer. O portal da Câmara Municipal de Macaé é um espaço dedicado à transparência e à prestação de serviços, facilitando o acesso a informações e promovendo a participação cidadã. Não deixe de visitar e explorar todas as funcionalidades disponíveis.